Olá, bem-vindos, bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã dessa terça-feira, dia 22 de setembro de 2020. Muito obrigado pela audiência. Estamos aqui com as principais informações, aquelas que são destaques na região de Presidente Prudente, aquelas nacionais e internacionais, que também têm impactos aqui na nossa região, serão discutidas com os nossos comentaristas, Adilson Breviglieri, Adolfo Padilha e também William Fernandes, direto de Curitiba. Muito obrigado pela audiência, eu sou Eudes Figueiredo. Vamos lá então com o destaque dos nossos comentaristas nessa terça-feira. Olá, Eudes Figueiredo, ouvintes do Jornal da Manhã. Bom dia também ao Adilson, ao Adolfo. Ótimo dia aí para vocês. E hoje eu quero fazer um comentário sobre essa notícia que saiu no portal da Jovem Pan, que 55% dos brasileiros não teriam R$200 para uma emergência. O buraco é muito mais embaixo, a gente vai comentar um pouquinho aí sobre esse assunto. Bom dia, Eudes, bom dia, Adilson, Will, a todos os ouvintes aí da Jovem Pan. O meu destaque hoje é dizer o seguinte: é um absurdo aquilo que a gente viu da Magazine Luiza, né? Criar uma seleção de pessoas para trabalhar determinando a cor do ser humano. Eu vejo o seguinte, isso é preocupante do ponto de vista de que isso só acende e cria mais rivalidade entre as pessoas, no meu ponto de vista. E eu não poderia deixar de fazer esse destaque aqui, porque você vê algumas pessoas com um discurso mais racista do que aqueles, ou tão racista, igual aqueles que diferenciam as pessoas pela cor, pelo padrão de vida e etc. Imagine você se alguém colocasse um anúncio que se contrata empregado, mas não poderia ser negro, só brancos, pardos e índios, ou qualquer outro tipo. Então é um absurdo e eu gostaria de deixar isso destacado aqui, o meu registro de que todos somos iguais. Não podemos jamais alimentar essa diferença de classe, de cores, e com uma bandeira falsa de que queremos direitos iguais para todo mundo. É lamentável ainda mais também ver pessoas na rede social colocando isso como uma atitude que pode servir de exemplo. É uma pena, mas vamos tocar a semana ainda. O setor de telecomunicações prevê mais de 500 mil demissões a partir do ano que vem, caso o veto do presidente Jair Bolsonaro sobre a desoneração não seja derrubado pelo Congresso Nacional. O governo vetou a prorrogação do benefício até dezembro de 2021. Segundo a presidente da FENINFRA, que é a Federação Nacional de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e Informática, vive em Suruage, o setor pode ser um dos mais afetados. Se nós não derrubarmos este veto, todo o esforço de investimento das empresas de telecom, inclusive nas regiões mais carentes e municípios mais distantes, eles vão por água abaixo. E sem empresa e sem trabalhador, nós certamente corremos o risco de apagão nas telecomunicações. Aqui eu acho que o problema é um pouco mais amplo, né? A gente sabe que o governo está fazendo de tudo para tentar, de uma outra forma, socorrer as empresas, como tenta socorrer também aqueles menos favorecidos com os projetos emergenciais que estão sendo feitos e executados durante a pandemia. Agora, a desoneração da folha para o ano que vem, ela é justa sim. Eu acho que o governo vai ter que fazer mais um esforço. Mas o que a gente queria ver na contrapartida disso é no esforço daqueles que se dizem acima de tudo, daqueles que fazem discurso, daqueles que cuidam dos nossos direitos. Ou seja, cadê o esforço do judiciário, do legislativo e do executivo para acabar com um pouco com seus privilégios, diminuir o seu teto salarial, acabar com os seus benefícios fora da realidade brasileira totalmente? Porque se eles diminuem isso, se eles cortam na própria carne, vai sobrar dinheiro para a gente poder manter os empregos de uma grande maioria. Agora, a gente só vê o governo cedendo no ponto de vista de algum lugar ele tem que buscar esse dinheiro. E a gente não vê num presidente do Senado, a gente não vê ninguém do Judiciário, a gente não vê no presidente da Câmara atitudes de colocar em votação uma redução salarial, corte de benefícios, enfim, até 14º salário essa turma tem. Então é isso que precisava acontecer nesse Brasil. É isso que a gente precisava ter realmente de exemplo dessas autoridades que fazem parte de uma casta milionária entre nós todos brasileiros, o que é um absurdo. 55% dos brasileiros não teriam R$200 para uma emergência, é o que aponta uma pesquisa do Poder Data.
O levantamento mostra que 68% dos brasileiros não guardam dinheiro e outros 22% têm reservas, seja na poupança, em investimentos ou com economias pessoais. Bom, já não é de hoje que brasileiro não tem reserva de emergência, né? Isso pode ser explicado, não existe apenas uma explicação, mas são vários fatores, várias situações que, com o passar do tempo, causaram essa situação do brasileiro ter tão pouca poupança. Uma delas, é claro, é a falta de educação financeira, é a falta de você conhecer um pouco mais isso, até na época de escola, sobre como funcionam juros compostos, como você faz um planejamento financeiro, seja para comprar sua casa, seja para fazer um investimento, abrir uma empresa, para fazer a sua carteira de aposentadoria. Na maioria das vezes as pessoas não têm ideia de como fazer isso, esperam apenas a opção de aposentadoria do governo. Tem outro detalhe também que chama bastante atenção, é a questão da informalidade. Você tem muitos brasileiros que ainda não têm emprego formal, que trabalham às vezes para pagar a comida do dia seguinte. Pra gente, pra nós, classe média, às vezes isso parece até estranho, mas tem muita gente, mas muita gente no país inteiro que trabalha para viver o dia seguinte, que não tem um planejamento de longo prazo. Isso vem também um pouco da época da hiperinflação. Todos lembram, todos que pelo menos estão nessa faixa de idade aí, né, acima dos 30 anos, lembram como era difícil você planejar alguma coisa com uma inflação galopante, onde você recebia o salário em um dia e no outro dia ele já não valia nada. Vários fatores foram sendo acrescentados para que as pessoas não tivessem esse planejamento. Agora, uma coisa que é bem importante a gente comentar, além de todos esses fatores, é a carga tributária brasileira que pesa demais sobre o bolso das pessoas, né? Mas pense você, trabalhador, que ganha, por exemplo, R$2.000 por mês. Você pensa, olha, eu ganho 2.000, só que a empresa que te paga, ela gasta pelo menos R$3.000 a R$3.500 por mês, pagando o FGTS, já guardando dinheiro para pagar as férias e o 13º, para pagar todos os encargos, né, que incidem sobre a folha de pagamento. Então, boa parte do que você deveria receber fica na mão do governo. Isso a empresa acaba pagando isso para o governo e não para você. Depois, quando você pega esses R$2.000, você tem uma carga tributária de quase 50%, se não for mais, em muitos produtos. Dos R$2.000 que você recebe no final do mês, quando você vai comprar uma roupa, tem lá 30%, 40% de imposto. Vai comprar um fogão, tem 50% de imposto. Vai comprar um micro-ondas, tem 50% de imposto. Se você vai comprar um carro, é 50% de imposto. Na verdade, os R$2.000 que você recebe acabam virando R$1.000, porque metade disso vai só para pagar imposto. E isso corrói a renda do brasileiro. E a carga tributária no Brasil, ela incide demais sobre o consumo, e isso acaba penalizando quem recebe menos, que paga uma carga tributária altíssima. Você que está em casa, preste bastante atenção, faça as contas de quanto você recebe, o quanto a empresa que você trabalha paga para o governo e não te paga, e ao mesmo tempo quanto você paga de imposto sobre tudo que você consome. No final, meu amigo, você trabalha para bancar o Estado. Olha, o que me chama a atenção aqui nesse levantamento, nessa pesquisa, a gente sabe de uma realidade muito difícil, que muita gente passa. Mas como o problema é muito maior do que simplesmente o governo dar o benefício. Não sei se vocês repararam, na pesquisa, 68% dos brasileiros não guardam dinheiro e não sabem nem como fazer uma reserva para o seu futuro, ou seja, uma poupança. Quer dizer, se hoje R$200, que muita gente acha pouco dinheiro e para muitos faz uma grande diferença, no futuro, muito menos eles estão sabendo como é que eles vão sobreviver. Ou seja, não tem uma educação, não tem uma orientação para que isso seja mudado. Esse é um grande ponto. Porque não adianta a gente só dar a vara se a gente não ensinar a pescar, né? É um ditadinho antigo, mas ele vale muito para qualquer tempo e qualquer dia. Hoje nós temos um monte de gente que precisa desse auxílio do governo, ao mesmo tempo nós temos uma economia que anda na linha de se equilibrar para não rebentar logo de uma vez e ainda tentar fazer algum tipo de crescimento, né? Então eu acho que a educação ou a orientação de como poder ajudar essas pessoas para que no futuro a gente tenha menos gente com essa tamanha necessidade. A gente vai falar aqui de divisão de rendas, então a gente ia levar um programa um dia inteiro, que é outra grande injustiça, né?
alguns ganhando muito e muitos, mas muito, quase não ganhando nada. Esse é um dos grandes problemas. O ministro Marco Aurélio Mello suspende inquérito sobre possível interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O ministro paralisou as investigações até que o plenário do Supremo decida se o presidente deverá depor presencialmente ou poderá se manter por escrito. Eu acho que essa atitude do ministro Marco Aurélio Mello, ela demonstra o seguinte: não dá mais para a gente permitir que o STF decida as coisas de uma forma individual, como andam fazendo aquela turma que um tá de licença médica, então pelo empate beneficia o réu, que não passa na verdade de uma suspeita muito grande de uma armação. Como que nós não vamos suspeitar que isso seja uma armação? Quando o Marco Aurélio Mello manda isso para que seja decidido em plenário pelos ministros do STF, o jogo fica equilibrado. E não deixa de ser um absurdo. Na verdade, quem interferiu no executivo foi o STF com essa medida de proibir o presidente de nomear o chefe da Polícia Federal, né, a troco de uma narrativa de alguém que está demonstrando aí o interesse político dele. No mesmo dia que saiu do governo, saiu atirando, saiu condenando, saiu falando um monte de coisa que ele não pode provar. Ou seja, ele saiu se aproveitando de uma narrativa do pessoal que segue o berrante virtual, daquele pessoalzinho da bolha, e navegou nessa onda com suspeição que ele não pode provar. Então eu acho que o ministro Marco Aurélio Mello, que ainda tem algumas condutas de lucidez como ministro do STF, faz o seguinte: olha, o jogo não pode ser dessa forma. Os poderes têm que ter as suas autonomias. E não cabe a um ministro que não teve um voto decidir sobre uma coisa ou uma decisão daquele que teve quase 60 milhões de votos, né? Essa é a grande verdade. E olha só, após ter negado um pedido de liminar, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo enterrou de vez as pretensões da Prefeitura de Presidente Prudente em anular uma lei promulgada pela Câmara Municipal e, desta forma, retomar o aumento na taxa de contribuição de iluminação pública. Em maio, os valores foram reduzidos ao patamar cobrado até 2018. Politicamente, a gente chama isso daquela disputa do sexo dos anjos, né? Quem ganhou com isso? O que o prefeito ou a prefeitura ganhou em entrar na justiça querendo aumentar a taxa? Diante de tanta taxa que a gente já tem, diante da pandemia. Olha, é muito complicado isso. Essas ações, elas são altamente prejudiciais no aspecto político e eu diria até administrativo também. Será que faz tanta diferença assim? É mais uma queda de braço, onde quem saiu vencendo dessa vez, inicialmente, parece que foi a Câmara de Vereadores, né? Com mais um enfrentamento junto a um desejo do prefeito, do executivo, que recorreu à justiça e a justiça acabou recorrendo, achando justo como os vereadores deixou e mudou a lei. Ou seja, o prefeito perde mais uma com essa. A disputa eleitoral em Presidente Prudente será marcada por recorde histórico. A cidade terá um candidato para cada 14.859 eleitores este ano. Uma matéria feita pelo portal Prudentino na internet com o repórter Rogério Martive, muito ampla, vale a pena todo mundo ler aí, conta bem a história do voto na cidade de Presidente Prudente. Olha, o destaque fica para as eleições deste ano, de 2020. O ano ficará marcado como o de maior número de candidatos ao pleito municipal. Após as convenções encerradas, 12 partidos confirmaram nomes em disputas pela Prefeitura de Presidente Prudente. Olha, veja bem, a gente analisa o seguinte: são muitos candidatos. Isso se você olhar por um lado, é até bom sinal. As pessoas sempre falaram que Prudente tinha coronéis que comandavam a nossa política. Hoje nós temos 12 candidatos a prefeito para o próximo pleito. Ou seja, os coronéis então não intimidam mais ninguém. Isso é um bom sinal. Por outro lado, a opção de escolha tem aí para todos os gostos entre os 12 candidatos, né? Nós não vamos denominar aqui, mas tem para todos os gostos. A leitura que a gente pode fazer, se você pegar o índice histórico de quem não vota, vota em branco, aquelas coisas todas, quem comparece de fato na urna, o próximo prefeito em Presidente Prudente está correndo o risco de ser eleito entre 18 a 22 mil votos, 25 mil votos no máximo. E essa quantidade toda de candidato faz com que não se tenha um favorito. Existem sim aqueles que estão na ponta, em algumas pesquisas ou outras, mas tudo pode mudar com a propaganda da televisão, dos rádios, que começa
aqui logo em breve. E isso pode mudar um pouco o perfil. A gente também não sabe a incógnita que vai ser o eleitorado. Se aquela mudança toda que ocorreu com a última eleição para presidente, se essa onda ainda vai continuar de mudança de perfil, de conduta, de como votar. Então eu acho que a surpresa nessa eleição ela não vai ser assim uma coisa muito fora do que a gente pode imaginar, não. Eu acho que a gente vai ver coisas aí que pode realmente deixar todo mundo de boca aberta, hein? Vamos aguardar. 12 candidatos, 12 possibilidades, pouca gente para votar. Ou seja, quem errar menos pode levar essa, é o meu ponto de vista. E olha, desde o final de semana, motoristas que trafegam pela Avenida Ademar de Barros e também a Rua José Claro estão precisando ter mais cautela. É porque teve início a adequação da rotatória localizada na confluência entre as vias proximidades da Chaminé da Sambra. No local, o trânsito está mais lento no decorrer da execução da obra. Esta é a última etapa da obra de duplicação da Rua José Claro, executada ao lado do IBC, que é o Centro de Eventos. Segundo a Prefeitura, os trabalhos serão concluídos até o final desta semana, sexta-feira. Agora, a chuva pode atrasar um pouco esses trabalhos, né? A promessa era de entregar a obra no aniversário da cidade, no dia 14 de setembro. Mas ela foi adiada e essas questões do tempo podem adiar um pouquinho mais ainda. Então surgiu essa obra dessa pista de 700 metros de pavimento de extensão, com capa usinado a quente, que é um tipo de pavimento nobre, com 3 rotatórias nesse trecho, sendo o primeiro na confluência da Avenida Ademar de Barros, a segunda na Avenida Hugo Vitali e a terceira na confluência com a Rua Gaspar Ricardo. Com essas obras, o usuário terá pista sentido bairro-centro e pista sentido centro-bairro, dando conforto, dando segurança aos que irão utilizar desse sistema. As obras complementares de urbanização, iluminação, galerias de águas pluviais também estão sendo executadas nessa obra. E nós vemos aí o empenho das empresas Prudenco, que está executando, a executora dessa obra, uma obra que está ficando muito bonita, vai ficar muito, muito vistosa. Temos a urbanização que será feita pela CEMEA, a iluminação está sendo realizada pela Energisa, e todo esse conjunto de obras nós pretendemos entregar para a população dia 29 de setembro. Olha, Adilson, Will, aqui eu vou pegar um outro lado. Eu estou vendo nas redes sociais algumas pessoas criticarem a calçada da Rua José Claro. Ah, mas a calçada não passa cadeirante. Ah, mas a calçada onde já se viu. Por isso que eu digo, Prudente é uma cidade difícil. Aqui tem muito corneteiro, muita gente que fala, mas não sai da cadeira para ajudar em nada. A calçada do lado de lá da José Claro, se quiser, você disputa a corrida de cadeira. Se você quiser, de tão larga que ela é. Oh, meu Deus do céu, será que o benefício da obra não conta mais? Se a gente for ver tantas e tantas calçadas que tem aqui em Prudente, que nem a pé você passa, né? Eu acho que a acessibilidade tem que ter sim, nós temos que ficar atento, onde puder ter, tem que ter. Agora, querer criticar uma obra, porque num determinado espaço dessa obra não passa ali um cadeirante, ou não passa 2 pedestres um lado do outro, é hipocrisia. É o politicamente correto que não ajuda em mais nada. A Rua José Claro ficou legal, vai desafogar o trânsito e opções de calçada para quem quer ali tem um monte. Estreita, larga e muito larga também. É um pouco demais também essa turma do mimimi, né? Ok, estamos encerrando o Jornal da Manhã desta terça-feira, dia 22 de setembro de 2020. Muito obrigado pela audiência, vocês que nos acompanham sempre aqui no Jornal da Manhã. Estamos também no Panflix com uma edição completa do programa. Você pode ver a carinha dos nossos comentaristas, porque a Jovem Pan é a rádio que virou TV. Grande abraço para todo mundo. Amanhã estamos de volta ou a qualquer momento na programação com mais informações. Até lá.